Por dentro, fora, alto e embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e embaixo, sempre sou feliz. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente. Joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Olá, turma! Estamos de volta para mais uma escola bíblica dominical. E eu vou iniciar esse momento fazendo uma pergunta para vocês. Quem é que já sentiu medo? E medo de quê? Muitas coisas nos dão medo, não é verdade? E esta semana eu li uma história na Bíblia de um rei que também ficou com medo. E do que será que ele tinha medo? Sabe o que ele fez? Então eu vou contar para vocês na história de hoje. Feche os seus olhos e nós vamos orar antes de começar essa história. Querido Deus, nós te agradecemos por mais um momento onde estamos aqui aprendendo a tua palavra. Obrigada pela vida de cada um. Que o Senhor nos guarde, nos proteja, que o Senhor continue cuidando das nossas vidas. E neste momento, Pai, eu quero te pedir que toda a nossa atenção esteja voltada tão somente para a tua palavra, para que possamos aprender algo extraordinário da tua palavra neste momento, em nome de Jesus. Amém. Vocês estão curiosos para saber sobre qual é a história de hoje? O que nós vamos falar? Pois então eu vou mostrar para vocês. Olha só. A nossa história, como a tia Vânia falou, ela está baseada no texto de 2 Reis, o capítulo 18. Então, se é uma história registrada na palavra de Deus, então é uma história verdadeira, que aconteceu de verdade e nos ensina algo muito importante. E a história vai falar desse rei, o rei Ezequias. Era um rei muito bom, que amava a Deus, um rei muito feliz. Opa, mas ele não parece muito feliz. E realmente, na verdade, lembra que a tia Vânia falou no início da nossa história sobre o medo? É que Ezequias, ele estava com muito medo. Mas medo de quê, tia Vânia? Eu vou falar para vocês. Ezequias estava com medo do rei Senaqueribe. Que nome estranho, né? Vamos repetir? Senaqueribe. Rei Ezequias e o rei Senaqueribe. E por que será que o rei Ezequias estava com medo do rei Senaqueribe? É que o rei Senaqueribe não era um rei tão bom e gostava de guerrear e nunca havia perdido uma batalha. E pensem só vocês, adivinhem só, contra quem o rei Senaqueribe queria guerrear? Contra Ezequias. E Ezequias sabia da fama do rei Senaqueribe. Ezequias sabia que o rei Senaqueribe era muito valente, tinha muitos soldados e já havia ganhado muitas batalhas. Mas o que será que o rei Ezequias fez? O rei Ezequias foi ao templo para orar. Tia Vânia, mas que roupa é essa que o rei Ezequias está usando? É que naquela época eles se vestiam assim, ó, de panos de saco, para mostrar arrependimento e humildade diante do Senhor. E o rei Ezequias
começou a clamar ao Senhor, pedir a ele que o ajudasse. E o que será que aconteceu? Vamos descobrir? O profeta Isaías, então, deixa eu colocar o profeta Isaías aqui pertinho, ó, mandou uma carta, deixa eu tirar ele aqui, mandou uma carta para o rei Ezequias. E o que será que estava escrito nessa carta? O profeta Isaías dizia para o rei Ezequias que ele não precisava ter medo, porque Deus ia dar um jeito nessa situação. Que maravilha! Ufa! Que alívio para o rei Ezequias! Mas o rei Senaqueribe não deixou barato e mandou uma carta para Ezequias, dizendo para Ezequias não confiar em Deus. Não confie no seu Deus, porque eu vou acabar com o seu reino. Você já ouviu falar das minhas conquistas? Por acaso, você pensa que poderá escapar? Nenhum rei escapou. E você também não vai escapar. Crianças, o rei Ezequias ficou um tanto abalado com essa carta. E sabe o que ele fez? Foi novamente ao templo. Olha só, mais uma vez, orou a Deus. Ele sabia que seu inimigo era forte, mas ele também sabia que havia alguém muito mais poderoso do que o rei Senaqueribe. E quem é? Exatamente o nosso Deus. Ezequias sabia que Deus poderia ajudá-lo. Então, o profeta de Deus mandou mais uma vez um recado a Ezequias, dizendo que Senaqueribe não ia nem chegar perto do seu castelo, do seu palácio, da sua cidade, que não ia atirar nenhuma flecha, que não ia haver guerra, porque Deus ia defender a cidade de Ezequias. E assim fez o Senhor. Como Deus é tremendo e Ele não desampara. E naquela noite, Senaqueribe viu o quanto Deus era poderoso e que não havia ninguém mais forte e poderoso do que o nosso Deus. O rei Ezequias foi ao templo para orar. Assim como Ana, lembra na história, lá no início da nossa lição, que Ana queria um filho e Deus deu a ela esse filho, mesmo sendo ela estéril e não podia ter, mas Deus agiu de maneira poderosa na vida de Ana? Pois é, o nosso Deus é assim. Não importa se são pessoas simples como Ana ou poderosos reis como Ezequias. Deus, ele é poderoso e Deus pode sim fazer todas as coisas. Por isso, nós precisamos orar a Deus, dobrar os nossos joelhos, ter fé e acreditar no poder de Deus. E a importância de irmos à casa do Senhor, de estarmos diante do Senhor, no altar do Senhor, no templo, para orarmos ao Senhor. Sabemos que nós estamos num tempo difícil de pandemia, que muitas pessoas não podem ir até o templo nesse momento para orar. Mas nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E ele habita em nós. E eu tenho certeza que quando nós pedimos e acreditamos, a vontade de Deus será feita na minha e na sua vida. Não deixe de acreditar. Que o Senhor nos ajude a ter um coração cheio de amor, cheio de fé e esperança no Deus da nossa salvação, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição.